12 fatos bizarros sobre os druidas. Eles eram magos? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre os druidas, isso mesmo, eles eram magos? Os druidas constituíam uma classe intelectual sacerdotal entre os celtas que habitavam a Gália, uma região que abrangia a maior parte da Europa Ocidental e as Ilhas Britânicas, aproximadamente entre 1200 e 600 a.C. e além. Embora os neodruidas contemporâneos possam evocar uma imagem hippie, pagã e ligada à natureza, a verdade é que os druidas históricos originais permanecem envoltos em mistérios. Pesquisas acadêmicas e relatos históricos indicam que os druidas eram mais voltados à esfera intelectual do que à religiosa. Passaram tempo significativo na promoção de uma sociedade socialmente justa, em contraste com a dedicação exclusiva e práticas religiosas como frequentar locais sagrados como Stonehenge, que por sinal não estava sob sua tutela. Os detalhes escassos que possuímos sobre a história e são essencialmente druídicos, no entanto, oferecem um fascínio notável. Diante da dúvida sobre se os druidas originais eram de fato místicos habitantes de florestas, surge a indagação: em que acreditavam? Quais fatos sobre os druidas os historiadores afirmam com certeza serem verdadeiros? Além disso, quem possuía a motivação e o poder para difundir propaganda antidruida? Aprofundemo-nos nos 12 fatos para desvendar esses enigmas. Número 1. Eles usaram suásticas muito antes dos nazistas. Antes mesmo dos nazistas perturbarem a suástica, transformando-a em um símbolo associado à limpeza étnica, diversas culturas ao redor do mundo a considerava como um ícone de boa sorte. Curiosamente, alguns estudiosos chegaram a comparar a forma contemporânea da cruz cristã à suástica. Os druidas eram um dos grupos que associavam essa antiga figura ao conceito de fortuna. Um exemplo fascinante é o escudo Battersea, descoberto às margens do rio Tamisa em 1857 d.C., que ostenta várias suásticas e é associado aos druidas. Arqueólogos sugerem que esses artefatos não foram utilizados em batalha, mas sim como uma oferta ou presente aos deuses, datando aproximadamente do século I a.C. Além disso, textos antigos, ainda que possam ter uma dose de propaganda, relatam que as chamadas arquidruidas esculpiam em galhos de árvores suásticas como parte integrante de seus rituais. Essa prática, que remonta às eras antigas, revela a profunda conexão simbólica e espiritual que a suástica possuía para os druidas, transcendendo seu uso meramente ornamental para ser incorporada em expressões ritualísticas e sagradas. Essas descobertas arqueológicas e registros históricos oferecem uma visão intrigante sobre as múltiplas camadas de significados associados a esse símbolo ao longo da história, indo além das interpretações mais recentes e infelizes. Número 2. Eles acreditavam em um certo grau de igualdade de gênero. Não apenas as mulheres tinham o privilégio de serem druidas, mas muitas mulheres guerreiras druidas destacaram-se como líderes militares habilidosas. Para além de suas habilidades no campo de batalha, as mulheres desempenhavam papéis importantes como embaixadoras, juízas e advogadas. Essa importância cultural deixou os gregos e os romanos perplexos, sociedades que, em grande medida, eram mais centradas no papel do homem. O status das mulheres celtas é além do convencional na antiguidade. Elas detinham o poder de se divorciar dos maridos a seu próprio mandato, uma prerrogativa que contrastava fortemente com as normas da época. Surpreendentemente, caso seus maridos fossem condenados, as mulheres não sofreriam em termos de estatuto e declaração, apresentando uma ideia inovadora que redefinia a posição social feminina. Embora essas pesquisas tenham refletido um notável avanço na autonomia das mulheres celtas, é importante notar que a liberdade na vida doméstica era limitada. Assim como suas contemporâneas romanas, as esposas celtas, em última instância, permaneceram sob o controle de seus maridos, revelando as complexidades e contradições presentes nas estruturas sociais da época.
Número 3. Sacrifícios e rituais. Os sacrifícios religiosos e rituais dos druidas eram parte integrante de suas práticas e espirituais. Embora as informações específicas sobre essas práticas sejam limitadas e muitas vezes baseadas em relatos de escritores romanos, alguns elementos podem ser delineados. Sacrifícios de animais eram comuns. A escolha dos animais dependia do propósito do ritual. Por exemplo, os porcos eram frequentemente associados a rituais em honra dos deuses celtas. Há relatos de que os druidas realizavam sacrifícios humanos, embora as evidências sejam escassas e controversas. Os escritores romanos, como Júlio César, mencionaram casos de sacrifício humanos, mas essas afirmações podem ter sido influenciadas por preconceitos culturais. Os druidas conduziam rituais em locais considerados sagrados, como bosques, colinas e rios. Esses locais foram escolhidos por suas conexões com a natureza e com os deuses celtas. Muitos rituais estão relacionados aos ciclos naturais, como os solstícios e equinócios, refletindo a profunda conexão dos druidas com a terra e com o cosmos. Os sacrifícios eram vistos como uma forma de comunicação com os deuses, buscando vitórias, proteção ou orientação divina. A prática dos sacrifícios também estava associada à crença de renovação ao ciclo contínuo da vida. Os druidas viam a morte como uma parte natural e necessária do ciclo vital. Os rituais dos druidas não eram apenas atividades espirituais, mas também desempenhavam um papel crucial na manutenção da ordem social. A execução dos rituais poderia ser usada para reforçar normas culturais e sociais. A palavra dos druidas em relação aos sacrifícios e rituais teve peso significativo na sociedade celta. Suas decisões influenciaram não apenas aspectos espirituais, mas também questões políticas e sociais. Número 4. Eles não tiveram nada a ver com Stonehenge. De acordo com o erudito Peter Ellis, a concepção de que os druidas desempenharam papel na construção e desejo de Stonehenge é considerada um dos mitos mais persistentes associados a essa antiga estrutura. Contrariamente a essa crença difusa, Ellis destaca que a edificação de Stonehenge ocorreu bem mais de 1 milênio antes de podermos identificar o surgimento dos celtas, desmistificando assim a noção de que o local era originalmente um santuário druida. Essa perspectiva histórica lança luz sobre a inadequação da sociedade entre os druidas e Stonehenge, desafiando a narrativa com total aceitação. Vale ressaltar que, segundo Ellis, a construção dessa notável estrutura precede significativamente o período em que os celtas emergiram como uma entidade cultural identificável. Apesar das evidências históricas que desvinculam os druidas da criação de Stonehenge, é interessante observar que ao longo do tempo os neodruidas adotaram esse monumento icônico como um cenário para suas celebrações de solstício de verão. Curiosamente, mesmo sabendo da falta de fundamentação histórica para essa conexão, eles continuam a usar Stonehenge como um símbolo local para marcar eventos astronômicos significativos. Número 5. Eles não pagaram impostos. Pode ser que César não seja a fonte mais imparcial quando se trata de fornecer informações sobre os druidas, uma vez que ele tinha motivo para subestimá-los e considerando-os como seus conquistadores. Contudo, para o bem ou para o mal, ele representa uma das poucas fontes disponíveis para a ciência e o público contemporâneo, já que se dedicou tempo para descrever a cultura e as implicações druídicas. Num dos seus registros sobre os druidas, César alegou que, como uma classe intelectual, era isento do serviço militar e não sujeito a pagamento de impostos como os demais cidadãos. Além disso, César enfatizou que esses privilégios eram naturalmente atraentes, o que motivava as pessoas a se tornarem estudantes do druidismo por sua própria vontade.
Número 6. Sua crença na propriedade coletiva. Uma das principais razões que levaram os romanos a entrar em conflito com os druidas, buscando inclusive erradicar essa classe, foi a profunda discordância em relação à concepção de propriedade. Os romanos, pioneiros do imperialismo ocidental, concebiam a propriedade como uma atividade eminentemente individual, ao passo que os druidas defendiam a ideia de que uma propriedade deveria ser encarada como um empreendimento coletivo. Tal perspectiva desafiou os pilares da cultura política e imperialismo romanos, como estudado por um estudioso, culminando na tentativa romana de abolir o druidismo, já em 54 d.C. Número 7. O espírito dos druidas. No que diz respeito ao espírito dos druidas, os detalhes sobre seus rituais permanecem escassos para os estudiosos. Contudo, é sabido que os druidas não concebiam seus deuses como mero criadores, mas sim como seus ancestrais. Entre essas histórias, destaca-se de Danu, conhecido como a deusa mãe, cujo nome ressoa nos rios Danúbio, Don em Yorkshire e na Escócia, assim como Gange para os hindus e o sagrado rio Jordão para os judeus. A água assumia para os druidas o simbolismo do fluxo de vida e a sabedoria dos deuses e deusas. Número 8. Júlio César gravou basicamente nosso melhor texto-fonte sobre os druidas. Quase a totalidade das informações disponíveis sobre os druidas originou-se de uma coleção limitada de textos antigos, conforme coletado por Noel Malcolm em sua revisão do livro Sangue e Visco, a história dos druidas na Grã-Bretanha, e de Ronald Hutton. Esse reduzido conjunto de textos, em grande parte, é composto por relatos gregos e romanos, sociedades que possuíam certas vidas para menosprezar os druidas, complicando ainda mais a situação, como ressalta Malcolm. Esses relatos não podem ser considerados completamente confiáveis, uma vez que são baseados em informações de segundo e até de terceira mão. Quanto aos autores gregos e romanos, poucos deles possuíam conhecimento de primeira mão sobre os druidas na Gália ou Grã-Bretanha. E aquele que estava em melhor posição para recuperá-lo, Júlio César, parece ter reproduzido suas informações sobre os druidas a partir dos escritos de outras pessoas. Adiciona a isso o fato de que os romanos eliminaram muitos druidas, tornando evidente que o escasso conhecimento existente sobre os druidas provém de seus conquistadores, que nem sempre são imparciais. Número 9. Eles acreditavam que a alma estava na cabeça. Os romanos possivelmente teriam sentido aversão diante da prática dos druidas de preservar as cabeças das pessoas que admiravam. No entanto, é crucial destacar que os druidas não eram caçadores de cabeças selvagens. Surpreendentemente, a preservação da cabeça de alguém em óleo de cedro foi considerado um gesto de respeito incomparável pelos druidas. Essa atitude peculiar derivava da profunda crença dos druidas de que a alma estava na cabeça, conforme descrito por Peter Ellis em O Mundo Antigo dos Celtas. Para eles, a alma era considerada indestrutível e a cabeça que abrigava era vista como a fonte e o poder do espírito humano. Portanto, essa prática singular reflete não apenas uma perspectiva cultural distinta, mas também uma reverência profunda pelos mistérios da vida e da espiritualidade, que poderia surpreender e desconcertar os observadores romanos. Número 10. Eles não gostavam muito de árvores e visco. Os textos propagandistas de Plínio e Cícero, de acordo com o estudioso Peter Ellis, foram responsáveis por desencadear uma profusão de imagens envolvendo druidas, carvalhos e visco. Plínio, em particular, retratou os druidas como feiticeiros selvagens, descrevendo-os como indivíduos que escalavam carvalhos para colher o raro visco. Segundo ele, esse visco possuía o poder extraordinário de conferir fertilidade aos animais estéreos e era eficaz contra todos os tipos de venenos. Além disso,
Plínio alegou que os druidas realizaram sacrifícios de touros brancos para viabilizar essa magia. No entanto, Ellis categoriza essa narrativa como um clássico do conhecimento popular universal, mas carente de substância. Apesar de seu aparente fascínio, a história carece de fundamento sólido. Número 11. Eles proibiram escrever seus conhecimentos. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo erudito celta, o reverendo Wardes, os druidas da antiguidade adotaram uma proibição religiosa contra a transmissão por escrito de seu conhecimento, a fim de evitar que informações sagradas caíssem nas mãos equivocadas. Lamentavelmente, essa restrição foi testada na perda significativa de nosso entendimento sobre os druidas ao longo do tempo. O reverendo Wardes revela que o processo para se tornar um druida era extenso, existindo entre 12 a 20 anos, sendo uma parte substancial desse período dedicado à aprendizagem das tradições de decorar, uma vez que a documentação por escrito para a referência era proibida. Número 12. Declínio com a romanização. O declínio dos druidas esteve fortemente associado ao processo de romanização nas áreas celtas. A expansão romana na Europa Ocidental trouxe os romanos em contato com as sociedades celtas, incluindo os liberados pelos druidas. Os romanos muitas vezes viam a influência dos druidas como uma ameaça à sua autoridade e controle sobre as regiões celtas. Durante o governo de César na Gália, houve um conflito significativo com os druidas. Em seu relato sobre as guerras gálicas, César menciona que os druidas eram proibidos e perseguidos pelos romanos como parte de seus esforços para subjugar a resistência celta. À medida que as áreas celtas eram gradualmente incorporadas ao Império Romano, houve uma influência crescente da cultura romana sobre as tradições celtas, incluindo as práticas druídicas. Isso levou à mudança nas estruturas sociais e culturais celtas. Com o tempo, o papel dos druidas tornou-se cada vez mais periférico. A preservação de suas tradições foi dificultada pela supressão romana, pela assimilação cultural e pelas mudanças sociais em curso. Ao longo dos séculos, o declínio dos druidas continuou e levou à quase extinção dessa classe sacerdotal. As práticas e conhecimento druídicos foram gradualmente esquecidos ou absorvidos por outras tradições culturais emergentes. Nos séculos 18 e 19, houve um interesse renovado nas tradições druídicas, marcando um renascimento druídico. Grupos modernos buscam reconstruir, reinterpretar e reviver as práticas druídicas com base em fontes históricas e espirituais contemporâneas. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos bizarros sobre os druidas? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo!